Então, pessoal, hoje a gente ficou com duas da aula passada para corrigir e eu passei mais algumas teóricas para vocês. Eu passei esse desenho para vocês na aula passada para ver se facilitava, mas mesmo assim, vamos resolver. Na construção abaixo, A é o ponto de origem das semirretas AB, AC e AD. Então, a gente tem o ponto central A. Esses escritinhos em azul claro vocês não têm aí no CA de vocês, né? E diz assim que todas são coplanares, ou seja, todas pertencem ao mesmo plano. A reta AE está perpendicular ao plano e as demais estão contidas no plano. Os ângulos CAE e DAE são retos. O que são ângulos retos? Ângulos que formam 90 graus. AB tem 3 centímetros, então do ponto A ao ponto B já está aqui, 3. Do B até o E a gente tem 5. E do C até o A a gente tem 4. E do D até o A a gente tem 8. Então, todas as informações que deu no enunciado está preenchida de azul claro no meu desenho. Se o triângulo ECD é retângulo em C, determine o seu perímetro. Então, ele diz que o triângulo ECD, vou desenhar aqui as minhas retas auxiliares aqui do Word de vermelho. Por um pouquinho mais grosso. Então, ele quer que a gente determine esse triângulo aqui. E quase no meu desenho 3D, quase que ele não aparece, né? Como um triângulo. Puxar mais para cá para ajeitar aqui essa dificuldade. Por que eu não consigo selecionar isso? Ela ficou tortinha. E vou pôr ela mais fininha, porque como tá um desenho 3D, fica um pouco mais difícil de a gente enxergar que é um triângulo retângulo. Mas se falou no enunciado, a gente tem que obedecer isso, certo? Então, ali está aquele triângulo, que vai ficar um triângulo retângulo no ponto C. Então, vou desenhar aqui o triângulo retângulo em plano. Ele diz que fica aquele triângulo vermelho. Ele vai ficar com o ponto C aqui, certo? Aqui o C. Aqui, então, nós temos o D. E aqui nós temos o E. Então, desenhei esse triângulo que está aqui, planificado. A gente tem alguma distância daquelas? Não temos. Mas a gente consegue determinar a partir das demais. Como, professor?
Então, vamos lá. Vamos por partes. A gente precisa da medida de EC, de CD e de DE, certo? Por quê? Ele pede o perímetro desse triângulo, certo? E perímetro é a soma dos lados. Então, o que a gente precisa descobrir? Perímetro, que vai ser EC mais ED mais CD, tá? Tanto faz a letra que vem primeiro. Então, a gente precisa descobrir isso. Então, aqui, a gente tem 4 do A até o E. Não, do A até o C, né? Do A até o C. E a gente tem a medida do A até o E? Não tem. Para descobrir EC, nós precisamos daquela medida. Então, eu vou começar a usar o triângulo que foi dado duas medidas. Qual triângulo que foi dado duas medidas? O ABE. Então, é um jogo de triângulos isso aqui. Então, a gente vai aplicar Pitágoras várias vezes. Então, a gente vai ter primeiro esse triângulo azul. Esse triângulo azul claro aqui, que vai ser A e B, certo? Esse triângulo aqui. E a gente sabe que a base dele é 3, que é um dos catetos, e a hipotenusa é 5. Então, a gente consegue descobrir AE. Como é que fica Pitágoras aqui? A hipotenusa é BE ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os catetos é AB e AE. DE, a gente tem que é 5. Ó, B, 5. Então, 5 ao quadrado. AB, nós temos que é 3. 3 ao quadrado. E AE, a gente consegue descobrir. Então, vai ficar 25 é igual a 9 mais AE ao quadrado. O 9 que está somando passa subtraindo. 25 menos 9, 16. AE ao quadrado. Qual é o oposto de ao quadrado? Raiz. Então, AE vai ficar igual a raiz de 16, que é 4. Então, AE vale 4 centímetros. Agora, vamos para o próximo triângulo. Nós temos a medida de AE, nós temos a medida de AC, nós conseguimos descobrir EC. Tá vendo? Esse triângulo lá de trás, o AEC. Então, vamos desenhar o triângulo AEC. Planificar. Todos planificados para a gente conseguir aplicar Pitágoras sem ter dúvidas, tá? Então, eu vou inverter esse triângulo para a gente entender melhor. Aqui. Então, o E é sempre o pontinho de cima. Aqui nós temos o ponto C e aqui nós temos o ponto central A. Então, eu vou pintar esse triângulo de preto, tá? Que é esse triângulo que está formando com a linha vermelha lá de trás. O A, E, C. Então, do A até o C a gente tem que é 4. E do A até o E nós acabamos de descobrir que também é 4. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos ter... Opa, vem já para outra questão. EC ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual
AC ao quadrado mais AE ao quadrado. EC é o que a gente precisa, que é uma das linhas vermelhas, certo? Vou pôr aqui. Que é essa linha aqui. Eu vou pintar cada uma de uma cor para a gente encontrar cada uma separadamente. Essa eu vou pintar de amarelo. E essa outra de verde. Então, primeiro a vermelha, que é a EC. EC ao quadrado é igual. Quanto vale a C? Ele deu no enunciado que a C ou CA vale 4. 4 ao quadrado. A E nós descobrimos no triângulo anterior que é 4. 4 ao quadrado. Então, EC resolvendo. EC vai ficar igual a... Vou ter que inserir uma equação aqui para ter a raiz. De 32, porque não tem raiz exata. Centímetros. Agora, vamos para o próximo triângulo. Já descobrimos EC, falta descobrir ED e CD. Então, vamos para o ED. Então, a gente vai ter o triângulo EAD. Aqui. Então, vamos para mais um triângulo. Agora, nós vamos descobrir a retinha verde. Que ela também vai ser a hipotenusa. Então, é esse triângulo aqui. A amarela, desculpa. A, D, E. Então, o A e o E permanece. Aqui é D. E essa reta é a amarela. Então, de novo, vamos aplicar Pitágoras. ED é a nossa hipotenusa, é igual a E ao quadrado mais AD ao quadrado. ED, que é a linha amarela, é o que a gente precisa descobrir. AD, ele deu no enunciado, DA, 8 centímetros, que é a mesma coisa. E o AE, a gente descobriu lá no nosso primeiro triângulo, 4 centímetros. Então, 4 ao quadrado. Resolvendo. Dezesseis mais 64 dá 80. Raiz de 80 não tem exata. Então, nós podemos deixar dentro da raiz, porque a gente ainda não chegou na nossa resposta final. Então, aqui, quem falta descobrir? Descobrimos o vermelho, o amarelo, agora falta o verde. Então, ele disse que esse triângulo é retângulo em EC. Então, vamos para o último triângulo. Então, a gente vai ter ED ao quadrado é igual a EC ao quadrado mais CD ao quadrado. Então, aqui, o ED é a linha amarela. Vamos
o EC, a gente já tinha que era vermelha, né? A gente tem que descobrir. Descobriu aqui em cima. EC é vermelha. E a CD é a que falta descobrir, que é a que está de verde, certo? Então, falta só a nossa base do triângulo. Deixa eu pôr. Então, agora nós conseguimos descobrir a verde, que é a que falta. ED é raiz de 80, raiz de 80 ao quadrado fica 80. EC é raiz de 32, ao quadrado fica 32, mais CD ao quadrado. O 32 está somando, passa subtraindo. Resolvendo ali, 80 menos 30 dá 50, 50 menos 2, 48. Então, CD vai ficar igual a raiz de 48. Daí aqui, como não é de assinalar, essa não é, né? Ou a gente vai para a calculadora e resolve cada uma dessas para descobrir o perímetro, ou a gente simplifica cada raiz. Que é como é a resposta que eu dei para vocês. Então, vamos copiar todas as medidas para lá. Perímetro vai ser igual a EC, raiz de 32. Mais ED, raiz de 80. Mais CD, que é raiz de 48. Alguém está com a calculadora aí? Vamos fazer juntos. Raiz de 32 mais raiz de 80 mais raiz de 48. Isso vai dar um perímetro de 21,53 centímetros. Agora, eu não estou com calculadora, eu estou lá no vestibular, é uma questão de assinalar, eu tenho que simplificar cada uma dessas raízes. Como é que eu faço isso? Agora, um pouquinho de matemática básica para vocês. Tá? Então, vamos lá. Já vamos revisando tudo numa questão só. Então, até aqui foi geometria, certo? O que envolveu? Só a nossa visão 3D e Pitágoras. A única conta que nós usamos foi Pitágoras. Então, vamos lá. Raiz de 32. A gente vai dividindo por 2. Dividiu por 2, ficou 16. Dividiu por 2, ficou 8. Dividiu por 2, ficou 4. Dividiu por 2, ficou 2. Dividiu por 2, ficou 1. Chegamos em 1. Para tirar da raiz, nós temos que juntar 2 a 2, certo? Então, aqui vai sair um 2. Aqui
vai sair um 2 da raiz. E aqui esse 2 continuou sozinho, fica dentro da raiz. Então, 2 vezes 2, que são os 2 que saíram da raiz. Vou por aqui, para vocês entenderem. Os que eu juntei 2 a 2, sai da raiz. Então, o primeiro vai ficar 2 vezes 2, e um 2 ficou sozinho lá dentro. Agora, o 80. 80. Gente, sempre que dá para dividir por 2, nós vamos por 2, tá? 40, 20, 10, divide por 2 dá 5, não divide mais por 2, por 3 também não, por 4 também não, por 5. Chegamos em 1. Então, aqui no raiz de 80, saiu um 2, saiu outro 2, e o 5 ficou sozinho. Então, vai ficar 2 vezes 2, e o 5 fica aqui dentro. Agora, falta o 48. Dividimos por 2, fica 24, por 2 fica 12, por 2 fica 6. Estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Tá. Por 2 fica 3, não divide mais por 2, divide por 3 dá 1. Então, vamos juntar 2 a 2, vai ficar 1, 2, outro 2, e o 3 ficou sozinho. Então, raiz de 42 saiu um 2, saiu outro 2, e o 3 ficou lá dentro. Então, multiplicando os números que estão fora, vai ficar 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 3. Ainda dava, aqui já estava ok, mas ainda dava para simplificar mais. Por quê? Todos os termos da nossa soma têm algo em comum, que é o 4. Então, daria para fazer 4, abre parênteses. Raiz de 2 mais raiz de 5. Isso aqui são regrinhas da matemática básica, tá, pessoal? Para quem não lembra, já vamos recapitulando. Está acabando nosso tempo. Então, essa seria a nossa outra opção de resposta. Eu acho até que eu passei essa maior para vocês, né? Então, se a gente resolver de novo na calculadora, raiz de 2 mais raiz de 5 mais raiz de 3, daria 5,38 vezes 4, 21,53 aproximadamente. Tá? Conseguiram entender? Sim. Bom, pelo menos eu consigo entender. Ah, que ótimo, então. Então, agora, falta resolver a 20, certo? A 5, agora vamos lá para 20. Então, na 20, de novo, ele trazia os pontos, aqui já tem meu desenho auxiliar, que o de vocês não tem. Seja um ponto A contido num plano beta e um ponto B fora do plano. Então, ponto, letra maiúscula, plano, letra grega.
Então, ele diz assim, a medida de AB é 6, então está aqui desenhado. O ângulo formado entre o segmento AB e sua projeção ortogonal sobre o plano mede 60. Então, a projeção ortogonal é a gente puxar tudo que está para cima do plano até chegar no plano. Então, aqui, do P ao A, a gente teria a projeção ortogonal. Eu quero pôr uma linha. Inserir formas. Essa seria a nossa projeção ortogonal. Tá? Determine a medida da projeção ortogonal do segmento AB sobre o plano beta. Então, nada mais, nada menos do que esse risco vermelho. Letra B, a distância entre o ponto B e o plano beta. Nada mais, nada menos que do B ao P. Então, na letra A, nós teríamos que determinar AP e na letra B, BP. Certo? Então, aqui nós poderíamos fazer aquele do soca à toa. Por que não podemos Pitágoras, professor? Porque a gente tem apenas uma medida. Para aplicar Pitágoras, nós precisaria da hipotenusa e pelo menos um dos catetos. Ou os dois catetos e descobriríamos a hipotenusa. Então, como é? Que eu ensinei vocês para gravar o seno, cosseno e tangente. Deixa eu botar a tabelinha aqui também. Então, a gente tem SO, Só, Cá, Tô. Tá. Então, S é de seno. É igual ao oposto dividido por hipotenusa. O sobre H, certo? Aqui. Cosseno é igual a adjacente sobre hipotenusa. A sobre H. Tá aqui. E tangente seria oposto sobre adjacente. Tangente do quê, gente? De um ângulo. Cosseno do quê? De um ângulo. Que ângulo que é esse que nós vamos usar? O 60. Então, para esse 60 aqui, 6 é a hipotenusa, BP é o oposto, porque está oposto ao 60, e a P é o que está do ladinho, então a gente chama de adjacente, tá? Então, aqui, o AP seria o cateto adjacente. Então, a gente tem a medida da hipotenusa, que é o AB, que vale 6 centímetros. E a gente tem o ângulo, que é 60 graus. Então, a gente tem um ângulo notável. Então, vocês têm que ter na cabecinha de vocês que vocês devem saber quanto vale o cosseno de 60 e quanto vale o seno de 60. Tem até uma musiquinha, né, pessoal? Tem um videozinho no YouTube que ensina a decorar isso aqui.
Quanto que seria o cosseno e o seno de 60? Quem sabe? Quem lembra? Então, se fosse prova, eu passaria para vocês na prova, tá? Mas no vestibular não tem. Alguma outra questão que diz. E aqui o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui, a gente tem a hipotenusa, tem o cosseno e o seno, e quer saber o cateto adjacente. Então, seria o K. Cosseno de 60 é igual adjacente. Quem que é o adjacente? AP. Sobre hipotenusa, que é o AB. Então, quanto que é o cosseno? O cosseno é 1 dividido por 2. AP a gente quer descobrir e AB é 6. Então, resolvendo isso aqui, podemos multiplicar o 6 pelo 1, vai ficar 6 sobre 2 é igual a AP. Então, o AP vale 6 centímetros. Agora, na letra B, nós precisamos do BP. Se a gente olhar lá no nosso triângulo, o BP é o cateto oposto. Então, nós temos que usar a fórmula do seno. Então, vou copiar aqui. A gente tem que o seno de 60 é o oposto, que é o BP, sobre a hipotenusa. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2, passa o 6 multiplicando a raiz, 6 raiz de 3, 6 dividido por 2 dá 3, e a gente mantém a raiz de 3. Então, determinamos o BP. Deixa eu trocar aqui. O BP, que é o cateto oposto. O seno é raiz de 3 sobre 2. Seno é o oposto sobre hipotenusa. Então, aqui nós aplicamos os ângulos notáveis e seno, cosseno e tangente.